Temos aqui uma pergunta do Lissander. Lissander, um dos maiores editores de livros evangélicos do Brasil. Ele pergunta, além do fator individual, quais os fatores estruturais ligados à instituição religiosa que podem provocar um ambiente de ódio hoje? Boa pergunta do Lissander, hein, Lissander? Vamos ver agora, Naamã. Toda estrutura, toda instituição, ela tem uma política, né? Ela tem um jogo de poder. Então, as pessoas dentro de uma estrutura religiosa não são diferentes de outras pessoas. Elas brigam pelo poder, elas vão competir pelo poder, elas vão trabalhar pelo poder. E aí, não depende muito da estrutura. A estrutura em si, ela tem uma proposta, ela tem um jeito de ser, ela tem uma maneira de ser governada, ela tem uma maneira de lidar com as pessoas. Então, essa maneira, ela tenta ser o máximo possível próximo daquilo que a Bíblia ensina. Porém, tem um componente humano em toda estrutura, né? Que são as pessoas que estão lá, que comandam a comunidade, que comandam uma igreja local, que comandam uma denominação. E essa é uma política que tem a ver com as demandas necessárias da instituição. Então, do que depende para que a instituição seja mais próxima daquilo que a Bíblia propõe? Depende, basicamente, de que as pessoas que estão envolvidas com ela sejam pessoas que, de fato, creiam em Jesus e usem a palavra de Deus para conduzir as relações de poder entre elas. A palavra de Deus ensina que a gente deve viver a vida como a gente tem aprendido, submetendo uns aos outros. E essa submissão não é uma submissão por força, por violência, por imposição, por cobrança. Não, uma comunidade ela tem que ter uma vida de amor, como a própria palavra de Deus diz. Eu acabei de dar o exemplo da igreja de Corinto, que os poderosos não esperavam os pobres chegarem para tomarem a ceia juntos. E Paulo diz, olha, vocês devem julgar o coração de vocês para vocês discernirem que as pessoas são como vocês, que nós somos iguais, no sentido de sermos habitados por Jesus. Então, quando você olha para a Bíblia, não tem essa hierarquia da instituição. Então, as relações de poder eram baseadas e sustentadas no caráter das pessoas e naquilo que elas criam em relação a Jesus. Um ambiente fraterno, um ambiente de amor, um ambiente de respeito e não de disputa e de briga pelo poder. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta claramente, eu espero que sim, né? Sim. Ou seja, as pessoas não podem ficar no ambiente da igreja disputando poder, né? Infelizmente, a igreja ganhou uma característica, quando eu estou dizendo a igreja, estou dizendo de um modo geral, que é quase assim, né? Como existem algumas comunidades que pregam que as pessoas devem ser prósperas, né? Que somente tem a bênção de Deus aqueles que são ricos, né? E por isso se elas quiserem ascender e se tornarem prósperas, elas têm que darem mais dinheiro para a igreja. Então é aquela história, né? Dá 100, você vai ganhar 1000. Entrega sua casa aqui que você vai ter uma mansão. Então, quando a teologia da prosperidade chegou nas igrejas, então a prosperidade material se tornou o sinal de que a pessoa é abençoada. E isso foge, é uma coisa diabólica, porque isso foge da palavra de Deus. O sinal de que alguém é um cristão é o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não há espaço para ódio, nem para exibição de prosperidade numa comunidade. Legal, né? E nós queremos saber mais uma coisa aqui, Naamã. Como uma pessoa que existe em um estádio de ódio vive, como se comportam e quais sentimentos essa pessoa possui? Bom, primeiro, uma pessoa que vive em estado de ódio, ela é uma pessoa adoecida, né? Isso é a primeira questão, né? Essa pessoa vive muito mal,
Ela vive, como eu falei inicialmente, alimentada, ela alimenta o diabo, né? Ela alimenta tudo que é mal. Essa pessoa provavelmente ela vai viver de uma forma muito lamentável e muito entristecedora, né? Ela vai ter dificuldades de relacionamento com as pessoas. Provavelmente ela vai ter muitos problemas do ponto de vista profissional. Ela vai ter muitos problemas do ponto de vista familiar. E isso vai gerar nessa pessoa muitos ressentimentos, porque as pessoas que convivem com uma pessoa iracunda, ou ela se torna iracunda e começa a reagir mal, ou ela se afasta. Então o caminho das pessoas iracundas, das pessoas cheias de ódio, é um caminho de solidão, é um caminho de depressão, é um caminho de culpa, é um caminho que alimenta tudo que há de mal na pessoa, né? E consequentemente ela começa a viver muito mal. Paulo diz, falando lá em 1 Coríntios novamente, né, que eles viviam doentes porque eles não julgavam a si mesmos e ficavam julgando um ao outro. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: vocês, ao invés de olharem para a vida de vocês e perceberem o quanto de maldade você tem, porque foi como eu disse inicialmente, a gente vai vivendo, vai sofrendo as adversidades da vida, as pessoas nos provocam injustiças, as pessoas fazem mal para nós, às vezes na própria família, no lar, no ambiente de trabalho, as pessoas roubam, tiram os nossos direitos e nós começamos a ficar com raiva, com rancor de Deus, do mundo e de todo mundo. E Paulo diz: olha, vocês têm que olharem para a vida de vocês, para vocês não adoecerem, para vocês não morrerem. A cura é Cristo, é vocês aprenderem comigo, é vocês aprenderem com Jesus, para vocês começarem a ter uma atitude de perdão, né? Às vezes eu fico olhando, né? No meu caso, por exemplo, eu nasci numa cidadezinha, eu costumo brincar, né? Ela deve ter uns 3.000 habitantes. Hoje deve ter 3.000. Hoje. Naquela época tinha umas 4 pessoas. Eu falo que é o Jardim Suspensos de Ataleia. De Ataleia. Porque a cidade era tão pequena. E muitas pessoas, elas têm raiva do lugar que elas nasceram. Elas têm raiva da família que elas nasceram. Elas têm raiva do que aconteceu com elas. E essa raiva, ela vai ficando dentro delas, fica inconsciente. É impressionante como fica dentro da pessoa. E ela começa a explodir isso ao redor dela, para as pessoas que estão próximas. Vai vazando para as pessoas, porque quem vive com o iracundo se torna um iracundo. Então vai vazando para as pessoas e as pessoas vão reagindo. E vai virando uma bola, sabe? A violência, como se costuma dizer, ela atrai a violência. As pessoas rancorosas, ela atrai pessoas rancorosas para perto delas. Então, o que vai acontecendo? Essas pessoas vão ficando adoecidas, doentes, deprimidas, culpadas, entristecidas.